Aprendendo com a Divina Vontade, número 42, Livro do Céu, volume 7, continuação. A alma vazia de tudo é como a água que corre sempre. Vamos ver? Minha filha, a alma vazia é como a água que corre sempre e só se detém quando chega ao centro de onde saiu. E assim, como a água que não tem cor, pode receber em si todas as cores que nela se reflitam. Assim, a alma vazia corre sempre para o centro divino de onde saiu. E só se detém quando chega a encher-se toda de Deus, porque estando vazia, nada lhe escapa do ser divino. E como não tem cor própria, recebe em si todas as cores divinas. Agora, só a alma vazia, porque está vazia de tudo, compreende as coisas segundo a verdade. Por exemplo, a preciosidade do sofrer, o verdadeiro bem da virtude, a única necessidade do eterno, porque para amar uma coisa é de absoluta necessidade de que se odeie a coisa contrária a que se ama. E só a alma vazia é a que chega a tanta felicidade. Olha aqui. Então, para que a gente chegue ao centro, como a água faz, né? Ela corre e ela só se detém quando ela chega ao centro de onde ela saiu. Nós saímos de Deus, vamos voltar para Deus. Uns vão voltar o quê? Preparados. Outros irão voltar o quê? Mais ou menos. Outros não vão voltar preparados em nada. Né? E o Senhor está nos dizendo aqui, estamos na Terra, estamos vivos. Então necessitamos nos esvaziar. E é este dom, esta graça que precisamos pedir. Senhor, me esvazia. É aquela passagem da Bíblia. Senhor, livrai-me das minhas necessidades. Nós vamos criando necessidades. E aí nos enchendo de lembranças de várias espécies, e normalmente aquelas lembranças que nos feriram, que nos machucaram, aí aquelas ali se impregnam mesmo na memória. Né? Vamos nos enchendo de sentimentos bons, negativos, quer dizer, vamos nos enchendo de coisas que nós achamos que são necessárias, que nós vamos precisar. Nós vamos nos enchendo. E aí chega a um ponto que a alma está carregada. Se ela não faz um processo de quê? De limpeza interna dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, do que habita a sua inteligência, ela vai o quê? Perder esta capacidade de receber estas cores divinas. Como a água que não tem uma cor, mas por ela não ter esta cor, quando ela chega no centro, que é Deus, né, ela começa a receber de Deus e pode absorver. Por quê? Porque ela está vazia. Então, quando ela está vazia, ela recebe todas as cores divinas. Ela pode se encher toda de quê? De Deus. Porque ela está vazia das suas ideias, dos seus quereres, do seu pensar. Tudo isso ela vai colocando de lado, né? De lado, e vai querendo abraçar o divino. Quando ela faz isso, ela fica apta a acolher a verdade. Ela tem mais abertura de coração. Ela pode, assim, abraçar o que Deus quer. Então, para ela, o sofrer vai ser o quê? Precioso. Ela vai compreender o que significa sofrer. Ela vai compreender o verdadeiro bem que as virtudes vão fazer na sua alma. Ela vai entender a necessidade que ela tem de Deus. Ela vai entender o que Deus quer dela. Ela vai entender por quê? Porque ela vai estar aberta. Ela vai odiar. Ela não vai querer que dentro dela entre coisas que não sejam de Deus. Assim,
ela estando vazia, ela tem capacidade de quê? De absorver a felicidade. A felicidade vai brotar desta alma. Porque Deus é a felicidade eterna, suprema. Se ela se enche de Deus, a felicidade vai habitar. Enquanto a gente sai procurando aí em todos os lugares pela felicidade e a felicidade correndo de nós, é porque nós estamos o quê? Cheios das coisas que não vão nos levar para a eternidade, muito pelo contrário, vão nos tornar terrenos cada vez mais e nos afastando dela. Ela correndo, por quê? Porque nós correndo atrás da felicidade e a felicidade correndo de nós. Porque a felicidade é Deus. E se quisermos que esta felicidade habite, precisamos ter essa disponibilidade de nos esvaziar, permitir que Deus faça essa obra. 4 de maio de 1906. Temores e lágrimas da alma. Jesus lhe pede que seja mais precisa no escrever. É um trecho que eu só vou pegar algumas citações. Então, Luísa, como sempre esperando Jesus, e amargurada, porque chorando derramava lágrimas amargas, né? E pensava, Jesus não me ama mais, e aquela coisa. E ela diz assim, não me ama mais, mas a respeito de que ele não me ame mais, o amarei mais do que antes. Então ela se dispõe, ela pensa isso e ela se dispõe a amá-lo mais. Achei interessante isso. E lá embaixo, Jesus vem e diz, como não te amo? Amo-te tanto que até as tuas lágrimas eu levo em conta e as levo sobre o meu rosto para a minha alegria. Então, frisei esses dois pontos aqui. Então, o primeiro é o quê? Quando as coisas vêm para nos tirar o amor de Deus, nós precisamos fazer o quê? Amá-lo mais. Quantas vezes vem situações e a gente começa a rezar, começa a fazer adoração, começa a fazer, né, uma boa leitura dos trechos bíblicos e de repente aquilo que a gente está pensando, querendo, não se realiza ou demora. Aí também a fé vai enfraquecendo. Então nós estamos mostrando aí o quê? Que nós vamos ao Senhor por interesse só. Não por amor, porque o amor persiste, aumenta ainda mais. Olha o Luísa, diz, se ele não me ama mais, eu vou amá-lo muito mais. É a decisão que ela fez. É isso que nós também precisamos ter. E lá embaixo Jesus vem e diz, eu te amo tanto, minha filha, que eu guardo que conta até tuas lágrimas e as coloco em meu rosto para me alegrar. Então Jesus leva em consideração as nossas lágrimas. Se são lágrimas verdadeiras, não são lágrimas de crocodilo, mas são lágrimas verdadeiras, fruto do amor, fruto da alma que ama, ele saberá guardar e contar, né? Não vai ser um sofrimento perdido. E aí depois ele pede que Luísa esteja atenta no escrever, que escreva mais precisamente o que ela vivencia com Jesus, porque vai servir para outras almas. E ela disse, para ela era muito difícil. Ela fazia essa ação de escrever por obediência, mas ela sentia uma repugnância. 6 de maio de 1906. Deus é alimento e vida da alma. Vamos ver? Minha filha, assim como o pão material é alimento e vida do corpo, e não há partícula do corpo que não receba a vida deste pão, assim Deus é alimento e vida da alma, e não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus, isto é, animar a si mesmo somente Deus, como nutrir seus desejos em Deus, os afetos, as inclinações, o amor, fazê-los tomar vida e alimento em Deus, de modo que nenhum outro alimento lhe fosse agradável, somente Deus apenas. Mas, quantos fazem que suas almas se alimentem de toda sorte de porcarias?
Então, tudo tem que se transformar em Deus, no sentido de dizer, transformar em Deus no sentido aqui de ser tocado por Deus. Nossos desejos, nossos afetos, nossas inclinações, nós mesmos, animados por quem? Somente por Deus. Quem nos deve animar, nos dá vida, nos dá vigor, é Deus. Então, é como se fosse um pão material. A gente se alimenta daquele pão para poder o corpo ter o quê? Ter vida, ter ânimo. Tirar todos os nutrientes daquele alimento a fim de ganhar vida, energia. A mesma coisa. Deus vai nos dar este o quê? Este ânimo. Mas para isso eu preciso estar buscando me alimentar dele. O que acontece com a alma? Em muitos momentos, deixa de se alimentar de Deus e começa a se alimentar de porcarias. De tantas coisas que só vão contribuir para o seu descaminho. Continuando. Dito isto, desapareci e encontrei-me dentro de uma igreja e parecia que várias pessoas diziam, maldito, maldito, como se quisesse amaldiçoar ao Senhor bendito e também às mesmas criaturas. E eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições, como se significassem destruição de Deus e deles mesmos. E eu chorava amargamente por estas maldições. Depois via no altar um sacerdote que celebrava que, indo no meio daqueles que tinham proferido tais maldições, com voz solene e autoridade, disse. Aí disse uma palavra, né? Malditos, alguma coisa assim. Ele disse isso pelo menos por uma vintena de 20 vezes ou mais. Enquanto dizia isto, parecia que milhares e milhares de pessoas caíam mortas. Quem por revolução, quem por terremotos, quem no fogo, quem na água. E parecia-me que estes castigos eram precursores das próximas guerras. Eu chorava e ele, aproximando-se de mim, me disse, minha filha, não temas, a ti não te amaldiçoo. Antes te digo, bendita mil vezes bendita. Chora e reza por estes povos. Tá vendo? Então a gente pensa assim, não, as nossas ações, elas são inócuas, quer dizer, elas não vão causar nenhum efeito, né? Se causam no mundo material, as nossas ações, não vão causar no mundo espiritual? Vão causar. Então aqui mostrando o quê? Um grupo que estava o quê? Amaldiçoando o Senhor. E ao amaldiçoar o Senhor, elas estavam se amaldiçoando também. Depois se via um sacerdote no altar, um sacerdote que celebrava. E esse sacerdote também pronuncia essas palavras, proferindo tais maldições sobre estas pessoas, né? E aí o que é que acontece? Desencadeia o quê? Maldições. Aí você diz, não existe. Não existe? Maldições que caem sobre os povos. Não só sobre aquelas pessoas, mas caem em outros lugares. E aí mostrava que caíam em forma de quê? De revoluções, terremotos, de fogo, de água, e aí ia. Aí ela fica espantada, chora, né? E eu chorava, ela disse. Mas aí Jesus disse, minha filha, não temas, a ti não te amaldiçoo. Mas eu te digo, bendita mil vezes bendita tu és. Chora e reza por estes povos. Então, chora, minha filha, chora porque eles não sabem o que dizem. E ao não saber o que dizem e o que fazem, eles geram para eles maldições. Eles geram para eles penas, castigos. Não só para eles, mas para tantos. Porque aqui é o seguinte, nossa vontade, gente, ela é uma força. Quando a gente diz assim, vamos entregar a nossa vontade na vontade de Deus, pedir a divina vontade, nós não vamos perder a nossa vontade, porque é ela que nos dá
o impulso da vida, é ela que nos faz fazer nossas ações. Nós vamos o quê? Pedir que a nossa vontade esteja o quê? Na vontade de Deus. E ao movimentar a vontade de Deus, a divina vontade, esse movimento seja sempre para o quê? Para o bem. Porque nós podemos movimentar a nossa vontade e Deus dá aquele impulso, aquele ânimo àquela alma, mas ela vai ofender a Deus porque aquele impulso, aquela alma, aquele impulso que Deus deu para a alma, para que ela realizasse a ação, ela fez uma ação que má e não uma ação boa. Ofende a Deus ao invés de glorificá-lo. E se nós fazemos com a vontade de Deus, pronto, nós vamos dar a glória completa a Deus. Porque nós não estamos só agindo com a nossa vontade. Não. Eu pedi a vontade de Deus. Vem, Jesus. E aí é bem claro. Quando nós não estamos em sintonia com o Senhor, olha as consequências. Nossa boca vai falar aquilo de que nos alimentamos. Se não nos alimentamos de Deus, estamos nos alimentando, como o Senhor falou lá em cima, de tantas porcarias. De tantas coisas que não vão trazer bênçãos. Porque qual é a maior bênção que a gente pode ter? A nossa salvação. A salvação dos nossos. Não só dos nossos, mas de tantos outros que poderemos ajudar a salvar. 7 de maio de 1906. Jesus não quer sair do interior de Luísa. Vamos ver? Aqui que ele diz. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via o bendito Jesus dentro de mim e dizia-lhe: Meu amado, sai daí, vem para fora, para que te possa estreitar, beijar e falar contigo. E ele me fazia um sinal com a mão e me disse: Minha filha, não quero sair, estou bem em ti, porque se sair de tua humanidade, sendo que a humanidade contém ternura, compaixão, debilidade, temor, seria como se saísse de dentro de minha humanidade vivente. E ocupando você o mesmo ofício meu de vítima, deveria fazer-te sentir o peso das penas dos demais. E, portanto, perdoar-lhes em parte. Sairei sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus, sem humanidade, e a minha justiça fará o seu curso como convém para punir as criaturas. Vamos parar aqui. Então, ele não queria sair de dentro de Luísa, porque ele tinha o objetivo de que dele, se ele ficasse, se ele saísse, ele com certeza ele dizia que como o ofício dela também era de vítima, né, ela faria junto com ele este ofício e perdoaria em parte as penas, os castigos que a justiça queria enviar. Então ele não ia fazer isso. E ela com certeza sente por isso, porque Jesus não quis obedecer, não quis sair. Então, e parecia que mais se adentrava e eu lhe repetia: Senhor, sai, perdoa em parte a teus filhos, teus mesmos membros, tuas imagens. E ele, acenando com a mão, repetia: Não saio, não saio. Ele repetiu isso mais e mais vezes. Me comunicou-me tantas coisas do que contém a humanidade, mas não sei dizê-las. As tenho na mente e não posso explicá-las com palavras. Eu não queria escrever isso, mas a obediência quis, fiat, sempre fiat. Então, ela não queria escrever essa situação, mas a obediência é mais forte e tem que ser obedecida. Então, veja aí que Jesus não quis sair do seu interior. Por quê? Porque a justiça queria prevalecer. 15 de maio de 1906. A alma é como uma esponja que se exprime a si mesma e se impregna de Deus. Minha filha, o que a alma deve fazer é um contínuo espremer-se a si mesma, porque a alma é como uma esponja, se espreme a si mesma e se impregna de Deus. E embebendo-se de Deus, sente a vida de Deus em si mesma, e por isso sente o amor à virtude, sente tendências santas, sente-se vazia de si mesma e transformada em Deus. E se não se
espreme a si mesma, fica impregnada de si mesma. E, portanto, sente todos os efeitos que contém a corrupta natureza, todos os vícios aparecem na cabeça, a soberba, a inveja, a desobediência, a impureza, e aí vai. Então, é como uma esponja a alma. A alma, ele diz, a alma deve fazer um contínuo espremer-se. Vamos espremer? Tirar. Quando a gente espreme uma laranja, um limão, a gente tenta tirar todo dela aquele suco. Então aqui ele diz assim, você tem que se espremer de si mesma, tirar tudo aquilo que é, né, que não é meu, que é você do seu, mas é algo que não vai lhe fazer bem. Então vai tirar. E você vai se impregnar de Deus. Embebendo-se de Deus, você vai sentir o quê? A vida, porque Deus é vida em si mesma. Aí você vai sentir o quê? O amor, a quê? As virtudes. Porque você tendo a vida de Deus dentro de você, você vai sentir o amor pelas virtudes. Você vai ter tendências santas, porque você começa a ficar vazia de si mesma e começa a se transformada em Deus. E se não se espreme, o que acontece? Continua impregnada de si mesma. Impregnada de si mesma, os efeitos, vai sentir todos os efeitos do quê? Da corrupta natureza, da corrupção, que veio com o pecado. Então, vão aparecer o quê? Os vícios. Os vícios vão aparecer na alma. Ao invés de a alma amar as virtudes, ela vai amar o quê? Os vícios. São eles que vão atuar. E aí ele dá exemplo de vícios. A soberba, a inveja, a desobediência, a impureza. E aí vai. Então peçamos ao Senhor, neste dia, que Ele esvazie cada vez mais, como uma esponja, a nossa alma. E nos preencha cada vez mais dele. E aí eu me lembro aqui, tem uma palavra, o coração, na Bíblia, né? Um coração bondoso é vida para o corpo, mas a inveja é cárie para os ossos. Então, se este nosso coração está sendo habitado por Deus, vai ser um coração virtuoso. E a inveja não vai ter lugar. Esses vícios, a soberba, né? A teimosia, e aí vai. 18 de maio de 1906. A alma sofre enquanto Jesus repousa. Vamos ver? Minha querida, não queiras perturbar o meu repouso. Com certeza ela estava querendo perturbar. Vamos lá em cima. Estava sofrendo tanto na alma e no corpo que eu mesmo não sei como é que vivo. Então, vi em meu interior o bendito Jesus que repousava e dormia tranquilamente. Eu o chamava, o puxava, mas ele não me prestava atenção. Depois de muito esperar, me disse: minha filha, não queiras perturbar o meu repouso. Não me disseste que queres sofrer em meu lugar? E que queres sofrer em tua humanidade tudo o que eu deveria sofrer na minha? Se estivesse vivo, tentando confortar meus membros sofredores com os teus, você está sofrendo para me deixar livre. Por isso, enquanto você sofre, eu repouso. Enquanto isso dizia, dormiu mais profundamente e desapareceu. Isto que me disse são as minhas contínuas intenções nos sofrimentos. Olha aqui. Então, quando a alma que está em Deus, ela sofre, significa o quê? Jesus está o quê? Repousando, dormindo, descansando, enquanto a alma está sofrendo. Então, a intenção que eu tenho que colocar quando eu estou sofrendo é o quê? Que Jesus repouse, que com Jesus se refaça, que Jesus se console, né? Enquanto a alma sofre, para você não perder aquele sofrimento, para não ser um sofrimento perdido. Para que a gente faça como Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos: vinde em meu seguimento e eu vos farei pescadores de homens. Nós vamos ser pescadores de homens, sim.
a partir do momento que nos enchermos de Deus. Olha ali, os discípulos, depois que Jesus sobe aos céus, sai pregando o evangelho, entrava em uma cidade, pregava o evangelho e ali multidões eram convertidas. Estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Senhor, que a nossa vida converta as pessoas, que as nossas palavras, que o nosso silêncio, às vezes não precisa nem abrir a boca. Converta as pessoas porque elas vão ver Jesus dentro de nós. Porque senão não tem. E vamos terminar com esse último trecho. 13 de junho de 1906. A alma, para ser mais amada pelo seu sumo e único bem, faria qualquer coisa. Passo-a sempre em contínuas privações. No máximo faz-se ver por instantes, ou em meu interior, descansando e dormindo, sem me dizer uma palavra, e se faço por lamentar-me, desinteressa dizendo-me. Olha aí, Jesus passa muito tempo dormindo, descansando, ela procura, fala, chama. É isso. Quantas vezes nós chamamos? Jesus, eu já rezei, Jesus, eu já fiz aquela novena, já fui na missa, já entreguei, já fiz jejum, e o Senhor não me dá uma resposta, e o Senhor não me responde. Tem momentos que Jesus está descansando, está assim. E justamente se lamenta. É a mim ao que quer, e bem, me tens no íntimo de teu interior. Que mais queres? Ou então, se me tens tudo em ti, por que te afliges? Ou se é porque não te falo, só de me ver, já nos entendemos. Ou a atira com um beijo, com um abraço, com uma carícia, e se vê que não me tranquilizo, repreende-me severamente, dizendo-me. Então, olha aqui. Jesus diz assim, não, eu estou no teu interior, basta, já é suficiente para que você vai se afligir, vai se agitar. Só no fato de você me ver, já fique tranquila. Aí ela começa o quê? Beijar, abraçar e querer acariciar o Senhor. Mas aí ele diz, só me desagrada teu desagrado. Se não te tranquilizas, te farei desagradar de verdade. Olha o que o Senhor está dizendo. Só me desagrada se te vejo desagradada. Por que você está assim agitada? Murmurando, com certeza também, a gente muitas vezes murmura, fala. Aí aquilo para Jesus ele não suporta. Aí ele diz, você fique tranquila, busca a paz, porque senão realmente eu vou fazer você se desagradar de verdade. Escondendo-me de tudo. Escondendo-me de tudo. Então, se você está achando que está ruim assim, imagine eu sumir de todo. Quem pode dizer a amargura da minha alma? Sinto-me uma idiota e não sei dizer o que sinto. Além disso, em certos estados de espírito é melhor calar-me e seguir em frente. Esta manhã, quando o vi, senti-me transportada para fora de mim. E não sei dizer bem se era o paraíso, estavam muitos santos, todos queimados de amor, mas o espanto era que todos amavam. Mas o amor de um era diferente do amor do outro. Eu, encontrando-me com eles, tentava distinguir-me e superá-los a todos no amor. Ela vai para o céu e vê tantos santos, mas cada um amava diferentemente. Aí ela disse, não, eu vou amar mais do que todos esses. Querendo ser a primeira de todos a amá-lo, não suportando meu coração, muito orgulhoso, que os demais me igualassem, porque me parecia ver que quem mais ama está mais perto de Jesus e é mais amado por ele. Por Deus. A alma chegaria a todos os excessos. Não tomaria em conta nem vida nem morte, nem pensa se lhe convém ou não. Em suma, faria até loucuras para obter esta tentativa de estar mais perto dele e de ser amado um pouquinho a mais por seu sumo e único bem.
Mas com o meu maior pesar, depois de breve tempo, uma força irresistível me levou a mim mesmo. Então aí ela queria amá-lo muito mais, porque ela disse, se eu o amar mais, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar mais perto dele, do sumo bem. Então eu não quero amar igual aos santos. Eu quero amar mais. Tá vendo? Eu quero me doar mais. Eu quero ser mais. Tem uma passagem que diz que Luísa dizia que ela queria ser prepotente e avara. Né? Prepotente e ter avareza. Aí disse assim, mas prepotente como? Ou seja, ela ter mais, amar mais Deus para ter mais Deus dentro dela. Então ela queria dizer, ó Senhor, me dá mais amor, me dá mais você, porque eu quero. Então, a prepotência. Né? E a avareza no sentido de quê? De possuir, de querer mais, de juntar mais. Então, quanto mais amor eu tenho, mais ele virá a mim, mais eu o amarei, mais nós estaremos juntos. Como se fosse assim, algo que ela disse, eu não quero, e aqui confirma, eu não quero ser igual aos santos, eu quero superar este amor, eu quero superar para estar mais perto do amado. E é isso que acontece realmente, quando a pessoa ama, ela quer estar mais e mais perto do seu amado, mais tempo dedicado àquela pessoa, porque ela ama. Às vezes ela não quer nem dividir com outros. A coisa é tão, né? Não quer nem dividir, porque ela tem aquele sentimento de posse. Isso numa visão humana, mas numa visão espiritual, o quê? Ela quer amá-lo mais, dar mais alegria a este Deus. Então nós vamos ficando por aqui, pedindo ao Jesus que ele nos dê esta graça de cada vez mais amar. Amar sem medida e amar de uma forma que o agrade, para que o Senhor derrame as suas complacências sobre nós. A paz de Jesus e o amor de Maria.